Boa noite a todos e a todas, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Nessa noite Deus tem uma palavra aos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vêem maldição, mentiras, assassinatos, roubos e mais roubos, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por causa disso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho, ao novo, o que prejudica o discernimento do meu povo. Até aqui. Pai, eu quero te agradecer por essa noite tão maravilhosa, a qual o Senhor nos concedeste de vida. E eu peço que nesta noite eu possa ser mais uma vez um instrumento em tuas mãos, e que o Senhor possa falar com a tua igreja para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Gente, nós estamos mais uma vez nesta série tão magnífica chamada Vida. E eu gostaria nesta noite de te dar uma boa notícia. Na realidade não é uma boa notícia, é uma excelente notícia. E ela é tão oportuna em meio a tantas más notícias que nós temos recebido nesses últimos meses. E é uma notícia um tanto quanto abençoadora para a sua vida. E eu quero que você tenha certeza disso. Deus te ama. Sim, Deus te ama, e não é um amor qualquer. Eu posso dizer que não é um amor que se desfaz com qualquer desentendimento. Eu estou falando de um amor sacrificial. Eu estou falando de um amor que é eterno. E eu peço que nesta noite você que está me ouvindo se sinta amado, se sinta amada nesta noite. Mas você pode me perguntar: pastor, o que eu fiz de tão espetacular para que eu possa receber este amor de Deus? Nada. E vou além. Apesar de todas as nossas mancadas, apesar de todas as nossas inconstâncias, apesar de todas as nossas infidelidades, Deus nos ama. E você pode me perguntar novamente: pastor, por que Ele me ama? Porque é da natureza dEle. Ele te ama porque faz parte do caráter dEle. E eu quero ir além. Amor é o que Ele é. E é tão interessante isso que João, ele enfatiza isso dizendo que ele não contém o amor, ele é o próprio amor. E Paulo,
ele aprofunda essa verdade dizendo a qual ele evidencia o que é. Paulo aprofunda esse entendimento, dizendo que ele manifesta o que ele é, que ele exterioriza o que ele é na pessoa de Jesus Cristo. Olha o que ele escreve em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu confesso que isso é constrangedor. Eu confesso que isso é um amor inexplicável. Volto a dizer, Deus, Ele te ama. Se você não tem a certeza disso, se você não tinha a certeza disso, se você nunca teve a certeza disso, eu quero afirmar ao teu coração, independente de quem você seja, Deus te ama. E através do livro de Oséias nós vemos este amor de uma forma bem explícita. Apesar das linhas iniciais que lemos, são um tanto que fortes, são palavras pesadas, aonde é citada imoralidade, aonde é citado adultério, infidelidade. E falar de Oséias é um pouco atípico, ainda que esteja na Bíblia, poucos pregam sobre Oséias. Na realidade, eu acredito que as nossas leituras estão mais baseadas nos evangelhos, nas cartas paulinas e até nos salmos. E há um texto também de Oséias que é alvo de várias discussões teológicas. Se olharmos esse livro de Oséias em uma linha mais conservadora, eles defendem que tudo que é relatado aconteceu de fato. Se olharmos este livro de Oséias em uma linha um pouco mais liberal e moderna, nós enxergamos esse texto como se fosse uma parábola. Mas enfim, não quero me ater a isso. E olhando para esse texto, eu tentei colocar como os óculos de Deus, e para entender o contexto em que esse texto está inserido. E eu fico imaginando, irmãos e irmãs, o coração de Deus vendo a situação de Israel. Segundo o texto, não havia comunhão, não havia fidelidade do povo a Deus. E há um catálogo relatado por Oséias de más ações do povo, e não só do povo, mas também dos sacerdotes. Com todo esse triste cenário, Deus escolheu um homem chamado Oséias. Interessante aqui que Deus chamou Oséias para um papel profético singular. E a sua tarefa era profetizar através de palavras, mas também através de ações. Oséias não foi chamado apenas para apontar ou denunciar o erro do povo, mas também ele foi chamado como um grande anunciador do amor de Deus. Eu posso dizer que eu vejo Oséias como um profeta da reconciliação. Eu vejo Oséias aqui como um profeta da segunda chance, um profeta da vida. E antes de entrarmos no texto que lemos, eu quero olhar um pouco mais todo esse contexto em torno deste livro. E é interessante o chamado de Oséias. Parafraseando aqui, eu vejo Deus, Ele chamando este profeta e dizendo: Oséias, eu tenho um ministério para a tua vida, e ele é profético, e eu quero te usar para que você leve uma palavra ao meu povo. Mas antes de tudo, Oséias, eu tenho algo para fazer contigo. Eu quero que você case. Vou te dar uma esposa. E se fosse hoje aqui, os solteiros e as solteiras de plantão, eles iam dar um glória a Deus, iam levantar a mão só se for agora, é de Deus esse negócio. Mas algo me chamou a atenção aqui. Quando esperamos algo de Deus, ou o agir de Deus, nós esperamos o melhor aos nossos olhos, mas Deus, Ele surpreende aqui, e ocorre algo bem inusitado. Deus disse para Oséias tomar uma mulher de prostituição, chamada Gomer. Isso mesmo. Deus manda Oséias buscar uma esposa imoral,
Olha o que a parte A do versículo 2 do primeiro capítulo de Oséias diz. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, toma uma mulher adúltera. E eu comecei a pensar nessa atitude de Deus. O que levou Deus a agir assim? E eu queria que você pensasse comigo nesta noite: como amar uma pessoa na imoralidade? Como casar com uma pessoa sabendo que ela será infiel a você? E não só será infiel, mas também terá filhos de prostituição, porque o versículo 2 do primeiro capítulo também diz isso. Como se relacionar com um cônjuge, sabendo que esse cônjuge o trai ou irá trair, dentro de todo este absurdo que eu digo, porque a primeira vez que li isso causa um espanto, isso causou um espanto. E se alguém aqui nesta noite, que não conhece essa passagem bíblica, está espantado, eu quero te dar também uma outra boa notícia. Eu quero que você tenha certeza que há uma verdade muito linda neste absurdo de Deus. Toda essa cena aqui em Oséias tem um claro objetivo. Não foi à toa que Deus pediu para Oséias se casar com uma mulher infiel. O primeiro objetivo, se assim eu posso dizer, desse trágico casamento, era para que o profeta sentisse na pele o que Deus estava sentindo em relação ao povo que ele tanto amava. O testemunho pessoal fez com que Oséias encarnasse o sermão, fez com que ele encarnasse a profecia. Eu entendo com isso que só faria sentido se Oséias sentisse um pouco por Gomer, a sua esposa, o que Deus sente pelo seu povo: amor incondicional. O livro ele é centralizado nessa circunstância curiosa. Outro ponto que eu vejo em Oséias aqui é que aqueles que deveriam aproximar o povo infiel a Deus estavam sendo omissos. Aqueles que deveriam ser construtores dessa comunhão não estavam cumprindo o seu papel, pelo contrário, estavam tão errados como o próprio povo. Agora, é para nós pensarmos um pouco aqui. Será que nós estamos sendo peças fundamentais para o reino de Deus? Será que nós estamos sendo facilitadores para pessoas construírem uma comunhão legítima com Deus? Será que quando olhamos para essa sociedade hoje, com tantos crimes, com tantas maldades, com tantos lares destruídos, pessoas que estão abandonando o Senhor, uma cidade longe de Deus, eu e você temos que ser este elo, nós temos que ser essa ponte. Deus quer que sejamos uma voz profética, uma placa sinalizadora, indicando Deus, indicando um caminho de vida. Quando eu olho essa relação de Oséias e Gomer, está retratado a fidelidade de Deus por Israel. Eu acredito que Oséias não queria que Gomer fosse como ela era, mas mesmo assim Oséias a amava. Esse é um claro retrato da graça de Deus por nós. No capítulo 4 que lemos, o Senhor diz que tem uma contenda com o seu povo. Acusações, o próprio Deus, ele expõe aqui dizendo que há infidelidade no meio do povo. Não foram fiéis à aliança. Deus diz ainda mais que não há amor, não há busca por conhecê-lo. E aqui esse conhecimento não se resume em possuir informações corretas a respeito de Deus, não, mas demonstrar sim a fidelidade a Deus. Deus continua dizendo que há falso testemunho no meio do povo. Deus continua dizendo que há mentiras, há furtos, adultérios e homicídios. E aqueles que eram responsáveis em conduzir um povo para um caminho melhor, para conhecer ao Senhor, estavam tão errados quanto o povo.
Uma coisa é clara nesse texto: mesmo com toda essa infidelidade de Israel, nesse contexto de Oséias, mesmo Israel adulterando, adorando outros deuses, Deus nunca se esqueceu do seu povo. Deus nunca deixou de amar o seu povo. Deus nunca deixou de levantar pessoas para corrigir, para mostrar um novo caminho, uma conversão, uma nova rota. Deus nunca deixou de levantar homens e mulheres para fazer este elo entre Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, e o seu povo que Ele tanto ama. O texto continua e a Bíblia nos diz que mesmo com todo o amor de Oséias por Gomer passou um pouco tempo casada com Oséias, até que um belo dia eu fico imaginando ela escrevendo um bilhete, deixando em cima da mesa para Oséias e dizendo: estou indo embora. Gomer voltou à sua antiga vida de muitos amantes. Oséias capítulo 2 versículo 5 diz assim: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água e a minha lã e o meu vinho e o meu óleo e as minhas bebidas. Gomer aqui estava caminhando para a sua destruição, buscando paz e conforto aonde não havia. Assim era Israel, adorando a um Deus Baal, é o Deus da época, em troca de riquezas, em troca de paz, mas em tudo só estava sobrevindo, tanto para Israel como para Gomer, aflição e pobreza. O fim de Gomer poderia ser trágico, até porque ela foi desprezada até pelos seus muitos amantes. No fim do poço eu consigo enxergar a vida de Gomer. Foi quando ela foi colocada à venda em um mercado de escravos, quando parecia que era o fim de Gomer, quando parecia que não havia mais saída, quem aparece para comprá-la? Quem vai de novo ao seu encontro para resgatá-la? O próprio Oséias, aquele que nunca deixou de amá-la, mesmo diante a tantas infidelidades, aquele que cuidou dos seus filhos e dos bens enquanto ela esteve ausente, aquele que eu imagino que chorou, que clamou, que orou pela restauração deste casamento, desta união, desta aliança. Olha o que a Bíblia diz, Oséias 3, versículo 1 ao 3. O Senhor me disse: vá, olha isso, gente, trate novamente com amor a sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Vou repetir: ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para outros deuses, de amarem os bolos sagrados de uva passas, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, Oséias dizendo aqui para Gomer: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Sabe o que isso retrata, irmãos e irmãs? Este é um grande exemplo de amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Nesse cenário difícil, nós vemos o amor sendo muito maior. Nesse cenário tão trágico, nós vemos a misericórdia sendo muito maior. Nesse cenário tão desafiador, nós vemos o perdão e a vida prevalecendo. Gente, você pode não fazer tudo isso, eu acredito nisso. Você pode não cometer esses atos, eu acredito nisso. Mas sempre haverá em nós um traço infiel em nós a ser corrigido. Sempre haverá em nós uma aliança a ser refeita, a ser ajustada. Sempre haverá em nós erros a serem tratados.
Agora você pode dizer: pastor, comigo está 0-0. Este casamento entre eu e Deus, está tudo bem, está tudo certo, nós estamos numa relação perfeita. Ok, então se coloque como Oséias se colocou, porque há pessoas que precisam da nossa ajuda, há pessoas que estão cegas, há pessoas que acham que pode levar uma vida sem Deus, e Deus justamente Ele quer usar você, que está me assistindo aqui nesta noite, você que está cultuando conosco. Deus quer usar você. Se coloque na brecha. Quantas pessoas quebraram laços familiares, e Deus quer te usar como instrumento de reconciliação. Quantos matrimônios foram perdidos dessa pandemia? É um alto índice, e Deus quer te usar como um homem, uma mulher para reconciliação. Quantas pessoas quebraram laços de amizade? É que Deus possa te usar nessa noite. O mesmo amor que Oséias teve pela sua mulher, mesmo vivendo na imoralidade, é o mesmo amor que Deus proporcionou a nós, mesmo nós sendo pecadores. Eu estou encerrando aqui já, mas eu fiquei pensando na maneira em que Deus usou Oséias. E se fosse comigo, como que eu me colocaria? Se fosse com você, obviamente num cenário um pouco diferente. E aqui eu quero fazer uma provocação. Há alguém na sua vida que o feriu profundamente, talvez até te humilhando em público? Pergunto: e se Deus quisesse usar a sua vida como imagem para mostrar aos outros quem Ele é? Como é o seu amor? Como isso mudaria o que você pensa a respeito dessa pessoa? Como seria a sua maneira de agir, olhando pelo viés de Deus? Como seria a sua maneira de se portar com ela? O que impede você de demonstrar a essa pessoa o tipo de perdão que verdadeiramente reflita o caráter de Deus? Porque é isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. Essa ação de Oséias, que reflete quem Deus é, eu consigo enxergar que é uma ação mais estratégica do que espontânea. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem uma longa experiência em lidar com infidelidade. Deus tem uma enorme experiência de lidar com a infidelidade do seu povo. E em vez de esperar que Israel pedisse perdão, Deus, Ele toma a iniciativa. É Deus que vai ao encontro do pecador para pagar o preço e resgatar-nos, como fez com Gomer. E foi justamente isso que Cristo Ele fez por nós. Esse mesmo Deus que lá no início eu disse para você que eu tinha uma boa notícia, que Ele te ama. Através de Jesus, Ele te resgatou com o preço de sangue. É um Deus que realmente, se você decidir amá-lo verdadeiramente, Ele põe por terra todo o teu histórico de infidelidade. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse mesmo Deus que eu disse no início que te ama, e quero reafirmar isso aqui, Ele te perdoa quantas vezes for necessário. A maior evidência disso, que Deus te ama, é que Ele enviou o seu Filho, se entregou naquela cruz, para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Termino aqui com um versículo, para mim, um dos mais importantes da Bíblia. João 3,16 diz que Deus, Ele amou o mundo, eu e você, de tal maneira, que Ele provou isso. Deus amou a gente de uma tal maneira que Ele entregou, provando isso, entregou o seu Filho, para que hoje eu e você não
venhamos a perecer, mas para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. E essa vida que eu desejo para você. Não há relacionamento cheio de vida sem uma relação fiel com Deus. Minha oração aqui nessa noite é que levantemos como profeta deste tempo, que mesmo que tenhamos que passar por algumas situações desafiadoras, como Oséias passou a favor do reino de Deus, que nunca venhamos deixar de anunciar não só o amor de Deus, mas também o juízo dele para todas as pessoas. Que sejamos também colocados na brecha como profetas da reconciliação, e que possamos ser mais fiéis àquele que sempre foi fiel a nós, Jesus Cristo. Posso orar pela tua vida? Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Obrigado, Pai, por esse segundo dia desta série. E eu peço que essa palavra ecoe aos corações, que possa fazer morada nos corações, e que o Senhor possa, Papai, realmente nos ensinar, que nós possamos aprender com tudo aquilo que o Senhor disse nessa noite, o que é realmente ter uma relação fiel com o Senhor. Arranque de nós, Papai, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo, Papai, que negocia a nossa santidade, tudo aquilo, Papai, que negocia a nossa relação contigo, Pai. E eu desejo, Pai, que naquele grande dia, o Senhor, Papai, como o grande esposo, quando vier buscar a tua igreja, a tua noiva, nós possamos, Papai querido, estar prontos para aquele grande dia, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome daquele que vive, Jesus Cristo. Louvado seja Deus por essa ministração do meu amigo e irmão, pastor Rodrigo Ferreira. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. Se você deseja ter vida e vida em abundância, convide Jesus para o teu coração. Talvez você tenha se afastado, ou talvez nunca tenha tido a oportunidade de aceitar Jesus. Faça isso nesse momento. Se você deseja, ore comigo, repita essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração, parabéns. Parabéns. Vai ser muito especial poder trilhar essa jornada de fé junto com você. Espero que não somente você, mas toda a sua família, os seus amigos sejam impactados através da sua vida. Que a sua vida possa irradiar a vida de Cristo em favor das pessoas que estão do teu lado. Aqui na tela, no chat, os nossos voluntários estarão colocando informações para a gente se conectar a você. É isso, a gente tem vários cursos para que você entenda um pouco mais a respeito dessa oração que você fez. E falando sobre curso, nós estamos com os nossos grupos de conexão imersos nesse estudo bíblico chamado Efésios, uma jornada de fé e propósito. Se você deseja também fazer parte desse curso, os nossos voluntários estarão também colocando o link para você fazer parte desse projeto tão especial. Efésios, uma jornada de fé e propósito. Olhem só, vocês devem imaginar os desafios financeiros que nós temos, porque o nosso templo não foi aberto totalmente. Nós estamos ainda numa volta progressiva e nós temos muitos desafios financeiros. E eu te convido, nesse momento, a investir nesse projeto, nessa igreja. Se você compreende que nós estamos sendo relevantes, faça isso. Não por tristeza, não por necessidade, não, mas é porque Deus ama aqueles que dão com alegria. Você não precisa ofertar e dizimar para ser abençoado. Você faz isso porque você já é abençoado.
Caso você esteja desempregado, por favor, fique tranquilo. Na verdade, eu quero orar pela tua vida para que Ele abra as portas, porque as portas que Ele fecha, ninguém abre, mas as portas que Ele abre, ninguém fecha. Quero orar pelas finanças de vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse culto, e nesse momento continuamos a cultuar, dedicando ao Senhor uma parte das nossas finanças. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir as portas, e aqueles que já estão empregados, que eles continuem sendo generosos e fiéis. Obrigado, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Olha só, depois desse culto, nós teremos uma sala de Zoom. É um link que os nossos voluntários estão colocando aí no chat. Uma sala de Zoom para a gente se conectar a você. Você que aceitou a Jesus, ou você que voltou para Jesus, ou você que é de outra comunidade cristã e deseja saber um pouco mais a respeito da ADAI, como a ADAI pode servir a tua igreja local. Enfim, eu creio que pode ser altamente abençoador. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que te entregamos. Obrigado porque entregamos a Ti aquilo que o Senhor já tem nos dado. Obrigado pela vida do pastor Ferreira, obrigado pela Marcele Banda, obrigado por tudo o que dedicamos, a oportunidade que o Senhor nos deu de dedicarmos os nossos dons e talentos ao Senhor. Abençoe o fim de noite dessa igreja amada, de todas as pessoas que estão nos assistindo. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Onde você estiver, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos, e todos digam e escrevam aí no chat: Amém. Deus abençoe e até domingo, se Ele quiser. Valeu, tchau, tchau.